Fala pessoal, deixa eu tomar aqui um golinho de café. Eu gostaria muito de trazer para vocês aqui uma novidade. Mas a gente tem que lembrar que vive no Brasil e não tem novidade. Então, lá vem um novo escândalo, mais uma roubalheira, dessa vez no INSS. Vocês estão percebendo que absurdo? Vocês já se deram conta do que esses ladrões que atacaram os aposentados, milhares de aposentados brasileiros, já deram conta do que esses ladrões fizeram? Eu vou deixar alguns detalhes acerca desse assunto num link aqui na descrição abaixo desse vídeo, que tem lá o link para o meu blog, que é o www.blogdojoaoricardocorreia.com.br. Lá eu vou colocar vários links publicados pelo portal Metrópolis e trazem detalhes a respeito dessa sacanagem. Agora, o que tem me chamado a atenção, diante disso tudo, é o silêncio do Supremo Tribunal Federal. O STF está calado. Não apareceu ainda nenhum ministro daqueles valentões, daqueles que mandam prender, que mandam soltar. Aonde estão, senhores ministros? Os senhores que estão até agora calados diante desse roubo, desse assalto aos aposentados brasileiros. E olhem que absurdo. Aposentados esses, a maioria, segundo as primeiras informações apuradas pela Polícia Federal, que moram justamente nas regiões mais pobres do Brasil. Ou seja, os vagabundos, os bandidos, os assaltantes, a quadrilha instalada dentro do INSS não tem caráter e não tem pena também. Foram lá, meter a mão no bolso, roubaram, humilharam mais uma vez os mais pobres. E a gente sente até, percebe até um certo silêncio da classe política. Um ou outro político, um se manifestou daqui, outro da acolá, mas a grande massa política brasileira está calada. Repito, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão calados. Por muito menos, eles colocaram, aliás, milhares de pessoas atrás das grades daquele episódio do 8 de janeiro, dizendo que era um atentado contra a democracia, sem querer entrar no mérito da questão, que os baderneiros, que quem tem culpa naquele episódio, que seja preso, agora sem exageros. E essa quadrilha que roubou aí, que desviou 8 bilhões, pelo menos, dos aposentados pobres do Brasil. Essa quadrilha vai continuar solta? Se o episódio de 8 de janeiro foi um atentado contra a democracia, o Estado democrático de direito, e essa sacanagem, esse roubo, esse absurdo cometido contra os aposentados, foi o quê? É normal? Talvez seja, porque a gente vive no Brasil, né? A gente vive no Brasil. Está se acostumando, infelizmente, uma parte da população brasileira tem se acostumado com a roubalheira, porque sabe que não vai dar nada. Pode até prender um ou outro, mas logo, logo eles vão ganhar liberdade. E olhe se algum desses aí, ladrões do INSS, olhe se nenhum deles for candidato em 2026 e de repente vire até presidente da República. Vocês duvidam? A sociedade brasileira precisa estar atenta a isso e não se deixar também desviar o foco desse assunto. Observem que já começaram a aparecer uns factoides. É a camisetinha vermelha da seleção, é uma operaçãozinha acolá, é uma nova federação partidária, não é, de políticos se juntando de olho já no fundo partidário para o ano que vem. Não vamos perder o foco. Nós, homens e mulheres de bem, vocês que me dão o prazer de estarem aqui inscritos no canal Café Zoando, vocês que me seguem lá no Instagram, no @jricardocorreia, vocês que também seguem, clicam lá e acessam o meu blog, está aqui o link abaixo do vídeo passando. Nós precisamos estar atentos, vamos cobrar justiça,
cobrar punição, cobrar cadeia para os ladrões do INSS. Por que eles não vão ser presos? Porque não picharam nenhuma estátua? Porque não são vendedores de picolé? Porque não estavam ameaçando as quase santidades autoridades de Brasília? Mas esses ladrões e essas ladras roubaram de cara dura, de mãos sujas, roubaram pessoas pobres, aposentados. A maioria, não tenham dúvida disso, que essa maioria recebe aquele dinheirinho para comprar alimentação, comprar o remédio, e olhe lá se o dinheiro dá. E como nós sabemos que os descontos ilegais foram feitos pelos ladrões, pelas ladras, essas pessoas certamente foram prejudicadas. Deixaram de comprar o pão, deixaram de comprar o feijão, algumas certamente deixaram de comprar o remédio. E as autoridades brabonas, os donos das leis do país, estão calados? Porque não já mandaram prender? Prende o ministro, prende o ex-diretor lá do INSS, que foi demitido, mas está solto. Por que está solto? E os advogados que estão envolvidos? Dizem que tem uma advogada, uma vagabunda, que se passa por advogada, que já viajou mais de 30 vezes para o exterior, gastando o dinheiro dos aposentados. Diz que tem um policial federal, que na casa dele foram encontrados milhares de reais, que ele também tem envolvimento com o esquema. Que país é esse, minha gente? E a gente discutindo a cor da seleção, da camisa da seleção brasileira, e a gente parando para aplaudir Lady Gaga, e a gente preocupado com eleiçãozinha, a gente preocupado com ameaçazinha, com munganga, que é o país da munganga, que os políticos acordam e dormem fazendo munganga, trapaceando. São raras as exceções, raríssimas. Eu não tenho nem medo de estar errado. Então vou encerrar esse vídeo aqui, mais uma vez, pedindo a vocês que não desgrudem das informações. Acessem sites, vejam emissora de televisão, ouçam rádio, enfim. Se informem de forma muito clara, transparente, e cobremos nós, aos nossos deputados federais, senadores, aos que se dizem nossos representantes, que eles pressionem o STF, para que o STF bote na cadeia os ladrões do INSS. Não deixe lá somente aqueles que eles dizem que queriam atentar contra a democracia. E ficam lá naquelas discussões, tomando cafezinho, água gelada, e a pobreza sendo roubada, sendo assaltada. Já não basta ganhar um salário mínimo miserável, já não basta só ser lembrada pela classe política de 2 em 2 anos, que é quando tem eleição. Aí agora assaltado? E os vagabundos ladrões soltos? Vamos, ministros do STF, prendam os ladrões do INSS. Mostrem que tem força. Por que essa demora toda? Estão esperando o quê? Não tem endereço deles? Ou não tem? É isso. Pense, repense o país que o senhor e a senhora querem. Querem para vocês, para os seus filhos, para os seus netos. E não vamos dar 1 minuto, 1 segundo de trégua aos ladrões. Vamos falar, denunciar, criticar, pedir, exigir das autoridades, se é que elas existem verdadeiramente, vamos pedir que essas autoridades botem atrás das grades os ladrões e ladras do INSS. O Brasil não pode mais ficar calado diante de mais esse absurdo. Agora eles atacaram os aposentados. Os próximos vão ser quem? Hein? E o STF vai continuar calado? E os ladrões vão continuar soltos? Com toda a mordomia? Muito obrigado, mais uma vez, por assistir, por acompanhar o canal Café Zoando. E novamente eu peço que Deus nos livre de todos os males.